Olá, bom dia. Então, como sequência ao workshop de engenharia nuclear da Faculdade do Gama, eu gostaria de dar início a uma apresentação que não pôde ser dada no dia oficial do workshop por conta de uma falta de tempo. E, então, a pedido aí do professor e demais, estou fazendo essa gravação para que todos possam ter acesso ao conteúdo e se interessarem pelo próximo workshop que vem acontecer. Então, o meu tema apresentado por mim e feito em conjunto com o Marcelo Seulinho, eu sou o Daniel Carreira, é sobre dispositivos e explosões nucleares. Então, vamos dar início. Antes de eu realmente iniciar a falar sobre as explosões, é necessário que alguns conceitos sejam primeiro estabelecidos. O primeiro deles é a fissão nuclear. Então, a fissão nuclear foi iniciada na década de 1930 por um físico famoso chamado J. Robert Oppenheimer, num projeto Manhattan, que consistia no estudo sobre a fissão nuclear. A fissão nuclear ela consiste em uma partícula de nêutron atingir um átomo e essa reação causar uma fissão, uma separação do núcleo em dois ou mais outros núcleos e nessa reação liberar muita energia. Nós temos aí dentro do projeto Manhattan um dispositivo gadget que participava, estava incluído dentro da sua pesquisa e tinha uma potência de aproximadamente 18,6 quilotons. Então, para que a gente tenha como nível de referência, 1 quiloton são 1.000 toneladas de TNT. Nós vamos falar bastante ao longo da apresentação sobre quiloton e essa é a relação. Então, imagine então que são 1.000 toneladas de TNT para cada quiloton. As duas bombas que nós temos, então, com mais famosas, talvez, e que utilizam da tecnologia de fissão nuclear, foram as duas bombas da Segunda Guerra Mundial. A Little Boy, em Hiroshima, e a Fat Man, em Nagasaki. Então, foram dados esses nomes às duas bombas, e de lá para cá, da Segunda Guerra até hoje, nós temos aproximadamente 2.000 testes que já foram realizados de bombas nucleares. Testes controlados em ambientes controlados, sem ninguém, mas infelizmente na história nós temos essas duas bombas que foram propositalmente detonadas para dar fim à guerra e causar um estrago assustador. Então, falando um pouco mais sobre cada uma, a bomba de Little Boy era uma bomba de urânio 235. E um do seu conceito de funcionamento é o fator de multiplicação. Ele está relacionado com o material moderador que reduz a velocidade do nêutron. Numa reação de fissão nuclear, é necessário que o nêutron possua uma velocidade reduzida para que a sua eficiência da explosão seja aumentada. Então, nós temos que a fissão nuclear ela consiste num nêutron, tá? Como nós podemos ver na figura, atingindo um núcleo de urânio 235. Esse urânio 235 absorve esse núcleo e parte de um momento instável, ele explode em um núcleo de criptônio e de bário e 3 átomos de nêutrons que serão colididos em futuras em futuros núcleos de urânio. E é assim que nós temos a reação em cadeia. Então, cada núcleo, cada nêutron vai atingir um núcleo e assim por diante,
causando uma reação em cadeia. 1 grama de urânio 235 libera mais ou menos 20 toneladas de TNT de energia. E na bomba de Little Boy foi usada 65 quilos de urânio. Então, liberando uma energia de mais ou menos 15 quilotons. E para a gente ter uma ideia da potência da bomba. O seu funcionamento consiste em mais ou menos em pedaços menores de massa de urânio que, em uma reação em sequência, elas atingem o seu núcleo final. Então, o formato da Little Boy é mais ou menos desse jeito, que acontece uma explosão convencional, atinge como se fosse um projétil de urânio, como se fosse uma bala, e essa bala, então, atinge o núcleo final com urânio. Então, é como se fosse um tiro controlado para que a explosão ocorra. A próxima, então, é Fat Man. Foi dado esse nome justamente por ser um pouco maior do que a Little Boy. É uma bomba de plutônio 239. O plutônio ele é mais forte, ele libera mais energia na sua reação. E o plutônio ele é produzido a partir do urânio 238. Para que se tenha uma ideia do seu nível de potência, 10 gramas de plutônio equivalem a 20 mil toneladas de TNT. Então, nós temos aí uma potência muito maior do que a do urânio 235. E na bomba de Fat Man foi usado 6,5 kg aproximadamente, 6,4 kg, que libera uma quantidade de 21 quilotons de TNT. Então, foi maior do que... A explosão foi maior do que a Little Boy, possuindo menos material. E aqui, então, nós temos o seu funcionamento básico. Por fora, ali na camada que a gente pode ver na figura como número 1, são as explosões rápidas, são explosivos que são ativados rapidamente, seguido no número 2 de explosivos mais lentos. Na camada 3, é um espaço oco que funciona como um impulsor, criando, então, uma camada entre a explosão e o plutônio. E a parte 4, que nós podemos ver ali mais azul claro, é a área de iniciação por nêutrons e, em sequência, o núcleo de plutônio logo no meio, com um funcionamento um pouco diferente da Little Boy. Então, esse funcionamento permite uma compressão do seu núcleo, aumentando a temperatura e a pressão, e com isso a reação em cadeia fica mais potencializada. Outro tipo de bomba que nós temos de reação é a fusão nuclear. Então nós temos uma bomba de fusão que na sua denominação se chama bomba de hidrogênio, porque ela usa partículas de hidrogênio para o seu funcionamento. E a bomba de fusão ela é uma bomba muito mais forte, porém ela é muito perigosa, muito mais perigosa até de se conter e controlar. Então é necessário uma alta temperatura e uma altíssima pressão, e muitas vezes é comum utilizar uma bomba de fissão, como falado anteriormente, para dar início à reação a uma bomba de fusão. Devido à sua necessidade de uma alta temperatura, é necessário uma explosão inicial para que a explosão de fusão ocorra. Então, o seu funcionamento, como pode ver na figura, é a tentativa de fusão entre um deutério e um trítio. E nessa fusão, elas depois se explodem em um nêutron, em uma molécula de hélio e muita energia. Então, esse é o funcionamento básico de uma bomba de hidrogênio. Em 1952, nós temos a bomba denominada Ivy Mike, que foi testada nas Ilhas Marshall.
Essa bomba liberou mais ou menos 10,4 megatons de TNT. E para que a gente tenha uma noção do nível dessa bomba. A bomba mais potente detonada na história é a bomba Tsar, se chama, né? Tsar, que significa imperador em russo. É uma bomba feita pela União Soviética e detonada por ela para ser de propaganda durante a Guerra Fria, do seu potencial explosivo e nuclear que no momento eles tinham, e liberou cerca de 58 megatons de TNT. Então, nós estamos falando de um potencial de energia assustador, e essa foi a bomba registrada de maior força e foi liberada em 1961, no auge da Guerra Fria. Era denominada pelos seus cientistas como Ivan, e de lá para cá, então, nós não tivemos outra bomba que superou essa. Essa foi até hoje a maior, a bomba mais potente já detonada. Para que a gente tenha uma noção do seu tamanho, da sua força, nós temos esse gráfico com as duas bombas em vermelho no início, representando Hiroshima e Nagasaki. Nós sabemos do seu potencial destruidor, que foi Hiroshima e Nagasaki, e então nós temos que a bomba feita pela França em 1970, que liberou 1 megaton, a bomba de lá que eu falei, né, Ivy Mike, sendo liberado 15 megatons, e por fim a bomba Tsar, que liberou entre 50 e 58 megatons de TNT, chegando aí numa nuvem causada pela explosão, nesse formato meio de cogumelo que é gerado, de 200 mil pés. Então, assim, o Monte Everest tem um pouco mais de 20 mil pés, e a altitude que a gente geralmente voa num voo comercial é perto de 40 mil pés. Então, realmente um potencial avassalador de explosão. E para que a gente tenha mais controle desses testes nucleares e do potencial de que cada país exige de inteiro o seu armamento nuclear, são feitos tratados. Esses tratados, entre eles nós temos um dos principais tratados hoje, que é o TNP, que é o Tratado de Não Proliferação Nuclear. Ele foi assinado em 1968 e o seu objetivo era de impedir a proliferação de armas aos países que ainda não as possuíam. Então, realmente impedindo que demais países tivessem a curiosidade e começassem a ter seus armazéns nucleares, de armas nucleares. Atualmente são 190 países signatários do TNP e esse tratado está em vigor. Ele impede a proliferação de armas nucleares, ele é bem sucedido, porém não é o suficiente. Então nós temos que um tratado de desarmamento nuclear, TDN, que ainda não foi completamente implementado, porém representa um grande avanço na desnuclearização. Ele é um esforço para reduzir a quantidade de armas nucleares no mundo, e justamente por isso a maior dificuldade, a sua maior dificuldade entre os países que hoje possuem armas nucleares de assinarem esse tratado, porque representam literalmente um desarmamento, e por isso não é de interesse dos países maiores, como Estados Unidos e Rússia, entre outros, de se desapropriar do seu potencial nuclear. Esses tratados, só para deixar claro, não fazem alusão nenhuma a tecnologias como são utilizadas em usinas nucleares. Isso é completamente diferente. Então, países que participam desses tratados ainda podem utilizar a energia nuclear, fazer seus estudos, utilizar cientistas para chegar a novas tecnologias utilizando a fissão nuclear, mas isso é voltado para o armamento. Então, mesmo assim, é uma dificuldade muito grande que nós encontramos hoje entre os países. E
Outro tratado também que ainda não está em vigor é o Tratado de Banimento de Testes Nucleares, né, o CTBT. Ele já foi assinado por 180 países e o seu objetivo é proibir testes nucleares em escala de superfície, subsuperfície e no espaço. Subsuperfície, nesse caso, simboliza testes subterrâneos, que acontecem muitas vezes para esconder o seu potencial e transformar, diminuir às vezes a área de impacto daquela bomba. Mas esse é um tratado de banimento de testes nucleares. Como nós vimos ali nos gráficos anteriores, cada teste nuclear é uma liberação de energia assustadora e, com certeza, o meio ambiente sofre com tudo isso. Não é saudável ao nosso planeta ficar destruindo essa quantidade de matéria. E, né, a exemplo de curiosidade, a Ivy Mike, aquela citada, feita pelos Estados Unidos nas Ilhas Marshall, que liberou cerca de 15 megatons, ela criou um raio na sua explosão, uma cratera de 1 quilômetro de diâmetro. Então, é uma energia perigosa, é uma arma muito perigosa, e nós temos tratados aí com a intenção de diminuir, de tornar isso tudo mais seguro, mas, infelizmente, vários deles ainda não estão em vigor. Nós estamos num processo, né? O mundo está num processo de adaptação ainda desses tratados, mas a ideia da apresentação foi apenas criar uma noção um pouco maior sobre eles, sobre o potencial explosivo que se existem nessas bombas. E eu gostaria muito de agradecer pela atenção e espero que você volte no workshop do ano que vem. Ok? Essas foram as referências bibliográficas utilizadas e, com isso, eu encerro a minha apresentação e muito obrigado a sua atenção.